Nova TV Vale hoje aqui no Aeroclube da cidade de Guaratinguetá. Aeroclube esse que existe há 82 anos. Ao meu lado, o presidente do Aeroclube, Odilon Herme, e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Odilon, muito obrigada por nos receber aqui, é um prazer revê-lo. Igualmente, Adriana, obrigado pelo espaço, também obrigado pela atenção dos seus espectadores. Bom, Odilon, o que está ocorrendo no processo de privatização do aeroporto de Guaratinguetá? Adriana, nós estamos hoje emitindo um comunicado informando a população e o público em geral das pressões e atos ilegais que temos sofrido nesses últimos anos pelos órgãos que desenvolvem esse processo de privatização. São atos abusivos e ilegais, como eu comentei, e o objetivo, de fato, é ocupar as instalações do Aeroclube de Guaratinguetá. Nós temos, amparados por legislação municipal e federal, uma cessão de uso e permanência. Portanto, temos o direito, desde 1954, de estarmos aqui. Por que não dizer desde 1940? Porque nós, de fato, fomos os fundadores do aeroporto de Guaratinguetá. Quando iniciamos a nossa operação no então campo de aviação do Pedregulho. Odilon, e você acha que essas medidas que estão sendo tomadas, elas têm o propósito de intimidá-los? Da intimidação, até para que vocês não se sintam mais tão confortáveis nessa casa? Olha, com certeza isso é uma das intenções. Mas eu quero citar concretamente o que está acontecendo. Por favor. O DAESP, logo que assumiu a administração do aeroporto, iniciou essas práticas, propondo ao Aeroclube assinaturas de contratos que visavam a desapropriação. Na verdade, são contratos com reversão de patrimônio e que no final nós estaríamos entregando essas instalações ao DAESP. Nós apresentamos a documentação ao DAESP, nós contestamos isso junto ao DAESP e a gente nunca recebeu nenhuma resposta ou algum esclarecimento. Atualmente a Voa.se, que agora é responsável pela administração do aeroporto de Guaratinguetá, pratica os mesmos atos e até considero mais graves. No início de julho desse ano, sem uma notificação, sem nenhuma informação prévia, o gerente da Voa.se, o senhor Antônio Junqueira, juntamente com o senhor Rodrigo Massab, que é secretário de convênio da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, simplesmente apareceram aqui no portão do Aeroclube com 2 containers e nos forçaram a receber a instalação dos mesmos na nossa área. Um ato desrespeitoso e que no momento nós protestamos, mas para remediar a situação, a Voa.se nos propôs um acordo operacional que posteriormente nós analisamos e também não assinamos, porque de fato ele também visava assumir as instalações do Aeroclube, inclusive com o controle de acesso nosso ao Aeroclube. E o mais grave que eu considero ocorreu agora no dia 25/7, quando nós recebemos uma intimação ordenando a imediata interdição das nossas operações e desocupação da área em 48 horas. Esse fato ocorreu agora nessa última semana? No dia 25/7. Pois bem, isso não tem respaldo nenhum, além de ser tecnicamente inviável. Você imagina, nós retiramos aqui dos nossos hangares 20 aeronaves, retirarmos o nosso pessoal, retirarmos as instalações que estão nos escritórios, no alojamento, nas salas de aula. Então, isso para mim mostra claramente a intenção da Voa.se de nos desalojar e assumir a área. Então é disso que nós estamos falando, são fatos concretos e que nós lamentamos muito.
Na verdade é um movimento deles no sentido de ocupar essa área. Nesse contrato que foi feito da prefeitura com a empresa que ganhou a licitação, a Voo SE, você teve acesso ao contrato e às especificações desse contrato, e nesse contrato está especificado que eles poderiam ocupar essa área que é do Aeroclube? Não existe nenhuma orientação, nenhum termo, absolutamente nada nesse sentido. Então isso, se não existe especificado, então na verdade reforça a sua fala anterior. Sim, sem dúvida. O ato é abusivo e ilegal, Exato. até em função do contrato não estabelecer exatamente. Isso. Exatamente, é isso mesmo. O acordo entre as partes não passou por aí. Não passou por aí. Odilon, aqui, o Aeroclube é o aeroporto? Não. Existe uma confusão muito grande com relação a isso. O Aeroclube é uma escola de aviação, como eu falei, fundada em 1940. Nós somos um centro de instrução da aviação civil, chamado hoje pela ANAC de SIAC. Temos a certificação SIAC, portanto, e também temos a outorga da ANAC para a realização de serviços aéreos especiais. Nesses 82 anos, nós formamos centenas de pilotos. Membros da nossa diretoria e muitos alunos são profissionais que atuam hoje em companhias aéreas como a Latam, a Gol, a Azul, né? E muitos também atuam na aviação executiva e na aviação geral. Então nós temos essa missão, essa função, propósito, né? E por isso estamos até hoje aqui, porque quando a área toda foi doada à União para o estabelecimento aqui das Forças Armadas, no caso a Força Aérea Brasileira, nós, estando na área que hoje é militar, recebemos a concessão, através de lei municipal e decreto presidencial, a autorização para nos estabelecer aqui por tempo indeterminado. Até porque já está aqui há 82 anos, então é até impraticável uma ação movida nesse sentido agora. Você acha que esse movimento ou a motivação dessas ações, ela se deve a quê? Olha, eu acompanho esse processo de privatização, aliás, antes desse processo de privatização, quando ainda se imaginava um projeto com essa finalidade. Que, aliás, a gente fez uma matéria referente a isso lá atrás. Exato. Já na gestão do ex-prefeito Júnior Filippo, que passou também pela gestão do ex-prefeito Dr. Francisco Carlos, e agora, com o prefeito Marcos Soliva, através de suas declarações públicas, como também as declarações públicas do senhor Rodrigo Massabi e do então superintendente do DAESP, dão a clara impressão de que desde o início existia uma estratégia para usar o Aeroclube de uma maneira ou de outra para viabilizar o projeto de aviação comercial no aeroporto de Guaratinguetá. A condução, ela foi nesse sentido. Nós acreditamos muito nisso porque a Voa SE continua praticando esses atos com o apoio da prefeitura. Então, se eu estiver equivocado com relação a isso, eu me pergunto por que todas essas entidades estão sempre focadas no Aeroclube. Porque o Aeroclube, ele tem somente 10% da área civil do aeroporto. Ou seja, quem quiser investir, e a Voa SE tem agora essa missão, obrigação legal, tem área disponível para construir suas próprias instalações, construir os seus próprios acessos, inclusive a vias públicas. Então, eu me pergunto por quê. Eu acredito que outra questão que poucas vezes talvez seja levada em consideração é que a prefeitura não quis investir no aeroporto.
o Daesp também não investiu no aeroporto. Então eu sempre digo o seguinte: projetos e intenções de investimentos como uso político são sempre aceitáveis até. Só que na hora de fazer o investimento, na hora de viabilizar o investimento, a realidade pode ser outra. É verdade. Tem muito a megalomania, projetos faraônicos e megalomaníacos. Ô Dilon, só uma pimenta aqui, uma pitada de pimenta nessa conversa, até que eu cheguei antes e conversei com você, é porque aqui já existe uma estrutura, né? O que facilitaria muito para a empresa que venceu a licitação dela não precisar construir um hangar, então ela já teria. Gente, isso é teoricamente falando, porque a gente não sabe qual que é a realidade. Ela já teria metade do caminho andado. Você foi aventada essa possibilidade por vocês aqui, porque aqui vocês têm hangares, tá tudo prontinho, tá? Então eles chegariam já com a casa arrumada. Bom, só pode ser essa explicação, porque como eu falei, não sei o porquê esse foco obsessivo em cima do Aeroclube de Guaratinguetá. Né? E agora a questão não parou por aí, porque no dia 22/8 a Voe.se entrou na justiça aqui em Guaratinguetá com uma liminar de emissão de posse com tutela antecipada. Meu Deus! Então, sem absolutamente demonstrar nenhum interesse em conhecer as questões legais. Então, é muito difícil de acreditar em outro motivo. Às vezes eles estão se sobrepondo à legalidade no sentido de pressionar para ver se vocês vão arriar, né? No sentido mais próprio para a população entender. Eles estão conduzindo para que vocês falem, então tá bom, não quero saber de briga. Não... É um ato de pressão, né? Como eu falei no começo, no início dessa entrevista, e eles usam todos os mecanismos para que isso, de certa maneira, surta algum efeito nas nossas decisões. Bom, aproveitando que a gente está nesse espaço lindo, que é o Aeroclube de Guaratinguetá, próximo ao aeroporto, me pergunto aqui se você já viu alguma obra dessa empresa ter sido iniciada a partir do momento que ela venceu a licitação. Porque, óbvio que eu não estou falando isso, porque daqui eu não estou vendo, né? Pode ser que seja invisível aos meus olhos. Mas você que fica aqui diuturnamente, você já observou uma movimentação da empresa no sentido até de cumprir o contrato que foi estabelecido com a prefeitura? Não, obra concreta nenhuma até agora aconteceu. Nem o reparo da pista, que é um assunto antigo, né, começou a ser feito. O que sempre eu tenho ouvido do representante local aqui do Daesp é de que estão em fase de planejamento, estão em fase de preparo, e que até é aceitável, eu não vejo nenhum problema com isso. Só que paralelamente a essa fase, eles estão atuando dessa maneira, né, praticando esses atos, com certeza com esse propósito. É isso. E a não ser querer colocar os containers ali, né? No espaço também que é do Aeroclube aqui de Guaratinguetá. Odilon, muito obrigada por essa entrevista hoje aqui para a Nova TV Vale, entrevista exclusiva aqui para a Nova TV Vale, é um prazer revê-lo. Eu espero que você tenha êxito nessa condução, porque eu sei da sua honestidade de propósito e do seu caráter, das suas boas intenções. Pois bem, os próximos passos agora, nós iremos judicialmente contestar essa liminar, que foi o último ato da Voe.se. Esperamos que possamos suspender essa liminar e lamentamos muito, né, o que está acontecendo. Nada disso seria necessário para que o aeroporto de Guaratinguetá fosse se desenvolvendo, né? Mesmo com o processo de privatização, que nós não somos contra absolutamente. E lamentamos muito o Aeroclube de Guaratinguetá sendo manipulado ou tentando ser manipulado através dessas ações, desse tipo de atitude que não demonstra ética e nem um pouco de profissionalismo. Não conduz, é conduzido.
É o lema do estado aí de São Paulo. Um grande abraço, Odilon, foi um prazer revê-lo. Foi um prazer, obrigado mais uma vez, obrigado aos seus espectadores também. Direto aqui do Aeroclube da cidade de Guaratinguetá, é a Adriana Rolando com direção do Alex Silva.